Pois é, nerdzada, parece que novamente estamos aqui para falar dele, o nosso querido Tom Holland. É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, você não me deixa em paz. Em entrevista ao TWT, respondendo algumas perguntas, o ator disse que o seu Homem-Aranha é muito mais interessante do que todos os outros que já vieram aparecer no cinema, se referindo, é claro, ao Homem-Aranha de Andrew Garfield e também ao de Tobey Maguire. Vamos falar também sobre a resposta definitiva do Hugh Jackman. O ator enfim disse se vai voltar ou não ao papel de Wolverine na nova versão do UCM. E também temos a possível introdução de um novo vilão no reboot dos X-Men no UCM, e esse cara tem uma forte ligação com a família Summer. Então, ó, já fica aquele conselho, já chega nesse vídeo deixando o like e se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui. E aí, já fez tudo isso? Então, Neto, puxa a vinheta. Dì il mio nome. Neto. Bom, para nossa primeira notícia do dia, vamos falar então sobre o Tom Holland e um pronunciamento, no mínimo, intrigante que o ator acabou fazendo. Tom Holland disse em uma entrevista que o seu Homem-Aranha é muito mais interessante do que o de Tobey Maguire. Mas ó, calma galera, não é treta esses negócios não. Fica relaxado que não é nada disso, vocês já vão entender, se liga só. Todo mundo aqui sabe que sempre houve muita crítica em cima do Homem-Aranha do Tom Holland pelo fato dele ser muito jovem e muitas das vezes não suprir as expectativas que todos esperam dele como um herói. O que é uma coisa bem contrária das versões anteriores do amigão da vizinhança, que resolviam seus problemas sozinhos e mesmo sendo jovens eram bastante responsáveis. E em uma entrevista respondendo algumas perguntas do Twitter, mais uma vez essa comparação entre Homens-Aranhas acabou sendo feita, levando em consideração principalmente a ingenuidade do Peter Parker de Tom Holland. Só que dessa vez, nerdizada, o Tom Holland não ficou calado e se pronunciou sobre isso, respondeu a pergunta e até mesmo causou até surpresa em nós fãs. O ator chegou a dizer que esse contexto todo de mostrar um jovem evoluindo é bem mais interessante do que as outras versões, e se liga só nas próprias palavras dele, abre aspas. Isso me deixa mais interessante, pelo menos eu acho, né? Isso me dá mais espaço para crescer. Se você começa todo fodão, não há espaço para onde ir, fecha aspas. E ó, por mais que muita gente esteja falando que o Tom Holland foi grosseiro, falando esse negócio, que ele foi até meio cuzão, cara, nada a ver. Desculpa aí vocês que estão falando isso, mas nada a ver, cara. Até porque se a gente parar pra analisar esse contexto da frase dele, ele não falou que o Homem-Aranha do Tobey ou até mesmo o próprio Homem-Aranha do Andrew não são interessantes, entendeu? Devemos lembrar que o Tom Holland é um fã do Spider do Tobey e cresceu amando a trilogia de Sam Raimi. Tanto é que ele até defendeu que Tobey Maguire aparecesse interpretando o seu tio Ben em algum flashback, por exemplo. E eu particularmente acredito que essa resposta do ator foi realmente uma resposta muito honesta, até porque dá pra entender os planos que ele e a Marvel têm em cima do Homem-Aranha, fazer com que o personagem tenha um crescimento gradativo ao longo desse universo, não comece fodão igual, por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey e até mesmo o Homem-Aranha do Andrew. Ó, eu acho que isso é da hora, mas eu tô achando que essa evolução tem que começar logo, viu? Homem-Aranha 3, a gente já tem que ver um outro Peter Parker, um Peter Parker um pouquinho mais maduro. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, porque já deu, né? Deu pro nós! Agora, a nossa próxima notícia chega falando que o Ryan Reynolds está dizendo que sim, chegou a hora do Deadpool ter um filme na Marvel Studios de classificação R. E bom, vocês já estão ligados em toda essa história, né? Desde a época em que a Fox foi comprada pela Disney, todo mundo tá falando que o Deadpool vai ser censurado ou coisa do gênero. Apesar dos dois filmes do Mercenário Imortal terem um enorme sucesso, tendo uma pegada mais R, com palavrões e baixaria e etc. Eu gosto disso. É muito adulto. Com certeza, cara, esse deve ser um dos maiores dilemas da Disney, né? Tipo, cara, o que será que eu faço? Será que eu censuro o Deadpool, talvez ganhe um pouquinho mais de dinheiro? Ou eu arrisco, coloco uma classificação R e deixo ele muito hard e muita gente vai gostar? Cara, com certeza esse é um dos maiores dilemas que ela tem. E no meio de toda essa história tá o ator Ryan Reynolds, que obviamente tá do lado do Deadpool todo loucão. Bom, vale lembrar que de fato existem alguns rumores de que o Kevin Feige é quem está no comando desse reboot do Mercenário Imortal e que existe sim a possibilidade da censura. Afinal, eu sei que parece fácil, mas não é nem um pouco colocar o Deadpool dentro desse universo da Marvel com esses super-heróis, entendeu? É algo bem difícil mesmo, cara. Até porque os personagens que a gente vê não ficam aí falando palavrão ou coisa do gênero. Já o Deadpool, pelo menos que a gente viu já nos filmes da Fox, falava pra caramba, viu? Olha a língua. Pra vocês verem só o quanto isso é complicado, tem que pensar o quanto o personagem pode quebrar a quarta parede, que piadas funcionariam bem dentro da continuidade da história dele, e tem que ver também qual seria
seria o melhor Vingador para ele tirar um sarro. Ah, e não vamos esquecer também que teria que ver como isso tudo seria visto pelas crianças. Recentemente, Hugh Jackman comemorava o lançamento da versão sem censura de X-Men Dias do Futuro Esquecido na Disney Plus, versão que inclusive contém até mesmo nudez do ator. E é claro que o nosso querido ator, o Ryan Reynolds, aproveitou que isso tudo estava acontecendo e disse o seguinte, abre aspas, tô animado para eles fazerem o mesmo com Deadpool, é a hora das crianças saberem o que realmente acontece, fecha aspas. Ih, será que pegou mal? Pegou, né? Mas é como eu disse antes aqui pra vocês, a Disney precisa sim ter um certo cuidado em cima do Deadpool. Tem que ver quais palavras ele pode usar, se isso vai afetar muito a personalidade dele. Tem que ter um certo cuidado pra introduzir esse personagem, mas eu tô muito ansioso pra ver o Deadpool interagindo com outros Vingadores e até mesmo tendo um filme solo dele dentro desse universo do UCM. Seria muito louco. E eu quero saber o que você tá esperando desse filme do Deadpool. Então, comenta aqui. E ó, presta atenção agora, nerd, porque essa pode ser a notícia da semana. O Hugh Jackman finalmente recusou a participação dele dentro do UCM. Não diga! Digo! Que coisa! Vocês devem saber que apesar das críticas e da inconsistência dos filmes dos X-Men na Fox, todos os fãs dos Mutantes estão animados com o reboot que os personagens irão ganhar na sua versão do UCM. Afinal agora, esses personagens estão nas mãos da Marvel Studios, o que é simplesmente o estúdio que vem criando o maior hype de filme de super-heróis de todos os tempos. Então existe uma bagagem de qualidade muito grande aí, viu? E sem dúvida alguma, Kevin Feige já deve estar pensando como é que ele vai introduzir o Professor Xavier e seus mutantes dentro do UCM. E a prova disso tudo que eu tô falando é a vontade de Kevin Feige de novamente ver o Wolverine de Hugh Jackman aparecendo dentro do UCM. Mesmo depois do ator já ter anunciado a sua aposentadoria como Logan, inclusive já rolou até boato que os dois já tinham conversado, feito uma reunião e tudo mais, o Hugh Jackman chegou até mesmo a dizer que se por acaso esse convite tivesse sido feito há alguns anos atrás, com certeza ele teria aceito. Só que a notícia de agora, nerdizada, é que pelo visto o Kevin Feige fez novamente o pedido pro Hugh Jackman voltar a ser o Wolverine dentro do UCM e ele simplesmente recusou totalmente esse convite. Outra vez? De acordo com a notícia, o ator de 51 anos não está interessado em voltar a ser o Wolverine, mas o que intrigou todo mundo é que ele não descartou a ideia de fazer uma pequena participação em algum filme especial, no multiverso ou até mesmo em alguma versão alternativa do herói. Então, ó, meu querido nerd, pô, vamos deixar um pouquinho de ser egoísta, né? Vamos deixar uma outra pessoa assumir esse papel de Wolverine e tudo mais, porque realmente pro Hugh Jackman já deu, né? Tudo bem que, pô, ele foi um Wolverine incrível, eu duvido muito que vai ter alguém que vai superar ele, mas cara, o cara já ficou muitos anos nesse papel, viu? Imagina só o quanto deve ser difícil se manter no shape do Wolverine, com a dieta, treino, alimentação, tudo, cara. Meu Deus do céu, deve ser muito cansativo. Então realmente o Hugh Jackman falou, cara, não quero mais isso pra mim não, é melhor, dá pra outro aí que fica melhor. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. E é isso, cara. Infelizmente o Hugh Jackman não volta como Wolverine dentro do UCM, mas eu tenho certeza que talvez, como ele mesmo deixa explícito aqui, em possíveis realidades alternativas a gente possa ver, nem que seja um pequeno vislumbre dele, né? Quem sabe? Ainda falando sobre os X-Men, parece que foi revelado qual vai ser o novo vilão desse reboot dos X-Men dentro do UCM. Como eu já disse várias vezes aqui pra vocês, a Fox fez uma espécie de milkshake com os filmes dos X-Men. Teve uma história que se concentrava no mesmo grupo de personagens, teve até mesmo reboot dentro do mesmo universo. Enfim, foi uma loucura só. Então pode ser que agora, nessa nova versão do UCM, a Marvel queira trazer outros personagens e até mesmo histórias que não sejam tão conhecidas assim pelos fãs. É claro que vai ser muito difícil fazer um reboot dos X-Men sem colocar personagens icônicos, como é o caso do Professor Xavier e até mesmo do Magneto. Imagina só um filme dos X-Men sem a presença desses dois caras. Um é o fundador do grupo dos X-Men e o outro da Irmandade dos Mutantes. Cara, não tem como fazer um filme sem eles. Entretanto, a notícia de hoje diz que a Marvel quer mergulhar profundamente dentro das histórias em quadrinhos dos X-Men e buscar um vilão não tão conhecido assim pelo público. De acordo com essas informações, Kevin Feige quer que o Vulcano esteja envolvido em algumas histórias ao lado de um grande vilão conhecido como Senhor Sinistro. Inclusive, já houve boatos de que ele seria a escolha número 1 da Marvel para ser o principal inimigo dos X-Men nessa nova versão do UCM. E pra quem gosta de trama, o Vulcano teve a sua estreia nos quadrinhos lá em 2006 e já provou ser um grande problema para os X-Men. E o melhor de tudo isso é que a sua história de origem combina com o que já ouvimos falar sobre reiniciação dos mutantes e de querer novos vilões mais complexos e interessantes. O Vulcano é o irmão de Scott Summers, pois é, o Ciclope nerdizada. E esse vilão apresenta uma história que nunca vimos nas telonas do cinema.
cinema, que seria justamente a briga da família Summer. Embora nada esteja definido ainda, toda essa história vindo a acontecer no UCM seria positiva até mesmo pro personagem do Ciclope, dando a ele muito mais protagonismo, coisa que ele não teve muito nas suas versões anteriores. Pra quem tá ligado nos quadrinhos sabe muito bem que o Ciclope é um líder e, cara, ele realmente é empenhado e tudo mais, só que nos filmes da Fox, cara, a gente não vê isso acontecer nem um pouquinho mesmo, chega até mesmo a ser decepcionante. Mas agora que o personagem vai estar dentro da Marvel Studios, talvez a história seja bem diferente e a gente consiga ver finalmente esse Ciclope líder, né? E, cara, é uma coisa que eu gostaria muito de ver. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso, então deixa aqui nos comentários, não só sobre essa notícia, mas também sobre todas as notícias que falamos nesse vídeo de hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para sempre receber vídeo novo. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!